A senhora tem alguma outra pergunta? Não, não tenho mais, não tenho pergunta não, Excelência. Ok, vamos à defesa de Monique. Pode voltar aqui, ó. Só testemunho. Excelência, algumas questões que eu queria conseguir na ata, como audiência audiovisual, eu vou falar só para que fique constando, ok? E por isso... Aquela sua que foi em off, já consignei. Aquela primeira em off. Tá ótimo, mas eu vou colocar aqui para poder constar. O primeiro passo que eu quero colocar, ponto, Excelência, para constar em ata é o seguinte: é um inquérito extenso, com mais de 1000 páginas. Desculpe a expressão, mas é uma desorganização cronológica absurda no sistema. Por que eu digo isso? O processo... Doutor, nós não vamos discutir isso no meio do depoimento da testemunha. Não, eu quero constar. Não, então o senhor faz constar o final da audiência. Não, isso não, de jeito algum. Excelência, é uma colocação de 30 segundos. Não, doutor. Não, isso não tem nada a ver. O que o doutor vai resolver disso? Porque o inquérito é ele que preside. Por isso, o inquérito é a Nós presidência estamos falando dele. de sistema informacional? Inserção de documento. Tem petições nossas que sequer foram juntadas. E ele que recebeu as petições. É isso que eu quero constar. Então, não estou falando de sistema. Eu estou dizendo que no sistema, quando eu tive acesso ao inquérito, mais de 1000 páginas desorganizada. Relatório no começo, indiciamento no começo, tudo bagunçado, com petições nossas que estão protocolizadas, carimbadas no CISOP, que é o setor da delegacia, e por isso que eu estou falando na oitiva do delegado. Você estava falando do sistema. Não. É quando nós tivemos acesso ao sistema, porque o processo está todo numerado, tanto que o inquérito não tem numeração de páginas. É isso que eu estou dizendo. Então, tem petições nossas que não foram juntadas, o relatório final do inquérito está no meio do inquérito, o RO está lá no fim. Então, assim, isso aqui é uma coisa absurda para que a gente possa trabalhar. E isso veio perdurando desde a fase inquisitorial. O que o senhor quer que ele... O senhor quer que ele explique por quê? Sim, o começo é isso. Por quê? Eu não tenho como explicar isso. Não, como que eu vou explicar isso, doutor? A questão como pergunta que... sua que faço, doutor. O senhor responde aqui. Só para... Assim, eu tenho o maior respeito pelo senhor. Mas eu vou fazer... Doutor, mas olha só, eu estou tentando lhe responder. A questão, assim... Responda. A questão... Tudo bem. A questão é o seguinte. Eu estou tentando lhe responder, doutor. Tá? Agora, a questão de como fica organizado, ficam organizadas as peças no processo eletrônico, não é comigo que o senhor tem que perguntar, doutor. Então, o seu papel é perguntar, o senhor tem que perguntar para a pessoa certa. Não sou eu. Quem é a pessoa eu certa? sou delegado de polícia, eu não sei. O meu papel é presidir inquérito. Aí o senhor que tem que saber, doutor. O senhor que quer fazer a pergunta. O senhor que quer fazer a pergunta, o senhor que tem que saber, doutor. Qual a pessoa certa? Não. Eu faço a pergunta. Você quer que eu fale o quê? Se eu fizer uma pergunta, doutor, só um minuto, eu pergunto. Estou entendendo. Não. Aqui o senhor não é delegado, o senhor é testemunha. Desculpa. Doutor, vamos fazer as perguntas por fato e deixar as questões paralelas de lado, depois a gente resolve isso, até porque o inquérito acabou. Acabou e prenderam 2 pessoas, excelência. Já no processo, né? Não, prendeu no inquérito. O inquérito prendeu. Muito bem. O registro de ocorrência feito pelo senhor Leniel foi no dia 8 de março, às 11h44 da manhã. Pergunta que eu lhe faço. Quando foi feito o registro de ocorrência, o senhor designou algum membro de sua equipe para conservar o corpo de delito? Como assim designei alguém da minha equipe para conservar o corpo de delito? Como assim? Eu não entendi exatamente o que o senhor quer. O fato foi narrado que ocorreu na residência de Monique Jairim, certo? Sim. Foi aparentemente um fato criminoso, por isso que gerou um registro de ocorrência. Sim. Quando tem um fato criminoso... De qualquer forma, mesmo se fosse um acidente doméstico como eles apuraram, geraria um registro. Registraria Sim, doutor. Teria o registro de ocorrência. Obviamente que o senhor sabe, mas eu vou me reportar apenas a título de fundamentação. O artigo 6º, inciso 1 do CPP fala que a autoridade policial preservará o local do fato até a chegada da perícia. Pergunta que eu lhe faço. O senhor, como autoridade policial, preservou ou designou alguém para preservar... Doutor... Deixa eu terminar a pergunta. Perfeito, mas eu posso lhe responder... Não, mas eu posso lhe responder de plano. Mas eu quero que o senhor responda antes da minha pergunta terminada, doutor. Não adianta, eu quero perguntar. O senhor teve a sua fase de pergunta. Vamos lá. Eu estou terminando a pergunta, é isso. Claro, não, vai lá. Estamos em cima disso que
pelo amor de Deus. O senhor foi como autoridade policial preservar o local do fato? O fato não foi apresentado a mim como delegado. Foi outro delegado, doutor. E aí, o outro delegado designou alguém? Aí só perguntando a ele, né? Houve designação de alguém para o local? Houve... Preservará o local do fato até a chegada da perícia. Vou repetir a pergunta. A autoridade policial, que é o senhor, ou quem quer que seja o delegado no dia de plantão, porque para mim é relevante, para mim tem um delegado, então o delegado de polícia vai Sim, tem o delegado de plantão, que foi okay. quem como Esse foi delegado de polícia designou alguém para preservar o local do crime? Não que eu saiba. Não que o senhor saiba? O exame de local feito pelo ICCR do perito Fernando Rafael Cardoso de Barros relata o seguinte, dos exames do local, abre aspas, relato do perito. Local não preservado mediante a livre circulação de pessoas ao redor do local. Falta de isolamento da área imediata e a ausência da autoridade policial ou um representante designado em desacordo com o modo das resoluções legais. Pergunta que eu lhe faço, novamente. Não houve, então, preservação do local do fato para a chegada da perícia? Não houve. Não houve? Não houve, até onde eu sei, não. E há de se considerar também que a própria Rosângela admitiu que havia limpado o apartamento pela manhã. Houve preservação. A pergunta não estou te perguntando a Rosângela, estou te perguntando o seguinte, houve preservação do... Não houve? Eu já lhe respondi. Ok. Entre a data do fato, 7 para 8 de março, até a oitiva dos então acusados, Jairo e Monique. Quais os atos investigatórios foi praticado pelo senhor no sentido de apuração do fato e se eles foram intimados na condição de testemunhas ou de suspeitos? Doutor, foi feita a perícia, não me lembro exatamente, eu imagino que os primeiros atos depois da efetiva apuração foram, de fato, os depoimentos. Agora, independente de qualquer forma, doutor, na época o senhor não estava constituído nos autos, mas eles estavam devidamente assistidos por advogado, e consta nos próprios depoimentos que a faculdade que lhes foi dada a respeito de poderem permanecer em silêncio, a pergunta que eu lhe fiz não foi essa. Inclusive, não, a questão o senhor está querendo se pautar em questão do material de como o depoimento ali. Só que eu vou responder a verdade. Não é o senhor que vai não é o senhor que vai dizer como eu vou responder, doutor. Não vai argumentar, pelo menos não é o senhor que vai dizer como eu vou responder. Doutor delegado, continua a sua resposta, por favor. Eles compareceram devidamente acompanhados de seus advogados, foi dado o direito de permanecer em silêncio. No caso da Monique, especificamente, o advogado fez questão de que perguntas fossem consignadas ao final do termo, e assim o foram. Então, assim, são prerrogativas, principalmente a questão de permanecer em silêncio, a questão do advogado até desnecessária, até porque já existia a presença do advogado ali, que é a questão do direito a estar devidamente acompanhado, são prerrogativas justamente de quem está depondo na condição de investigado, doutor. O senhor não respondeu a pergunta. Respondi. Não. Excelência, eu quero saber, objetivamente, se Monique e Jairinho foram ouvidos, na verdade Monique, Jairinho tem a defesa dele. Eu quero saber se Monique foi ouvida como testemunha ou como indiciada, suspeita, investigada. Objetivamente. Inicialmente, a primeira oitiva. Isso. Foi apenas um motivo da Monique, e a questão, as prerrogativas que foram colocadas ali são próprias de investigado. A questão, se ali consta no mandado de intimação um termo, ou então se ali consta testemunho, etc., isso é uma questão que o policial que faz ali, na hora do registro. Excelência, a questão a pergunta continua sem resposta, Excelência. Eu quero saber se a Monique foi ouvida como testemunha ou como investigada, porque isso muda tudo. Excelência, para esclarecer, a questão da palavra, se o termo está constando como testemunho ou não, isso aí é um detalhe que consta ali em cima. Agora, o mais importante para eu ouvir alguém na qualidade de investigado é que eu assegure os direitos e que informe a ela que ela tem o direito de permanecer em silêncio, que ela tem o direito... Isso foi feito, isso consta. Então, foi ouvido como indiciado. Como investigado. Excelência, o senhor fez constar isso em ato? Consta no termo. Consta no termo? Vou ler o termo, Excelência. Consta no termo?
Porque o senhor está sob juramento aqui A para questão prestar de testemunho. silêncio, O senhor pelo tá que eu sob me juramento. recordo, sim, doutor. O senhor tá sob juramento. Ameaça não, Não. tá? A advertência quem faz sou eu. Desculpa, excelência. Prossegue. Desculpa. Olha só. Vamos Doutor, pelo que eu me recordo, Só um não, minuto. deixa eu lhe Só um responder. minuto. Não, Pelo não, que eu não, me, não, pelo o que eu senhor me já respondeu. recordo, O senhor já consta respondeu. nos autos que ela O senhor- tem, que eu O senhor já falei respondeu. que Eu ela tinha o preciso direito de fazer a permanecer em pergunta, silêncio. doutor. O senhor já Pelo que eu me respondeu. lembre, O sim. senhor já respondeu, eu preciso fazer a pergunta novamente, porque agora eu vou ler o termo de depoimento da Monique, ok? Que comparece a esta delegacia a convite do delegado de polícia que este presídio, que se encontra acompanhado de seu advogado, doutor André Renato França Barreto, portador do OAB de número tal, que é a mãe da vítima deste procedimento, Henri Borel, que é a declarante professora, formada em letras, português e literatura, tendo trabalhado lecionando para crianças por 7 anos, e assim, excelência, decorre o depoimento de Monique, ou seja... Continua, doutor, por favor. Doutor, só um minuto. O senhor não faz pergunta aqui, o senhor é testemunho, tá? Cada um no seu lugar. Doutor, ele não fez pergunta nenhuma, ele só pediu para o senhor continuar a leitura. Excelência, aqui no termo de depoimento não consta a prerrogativa dela ficar em silêncio. E o doutor delegado acabou de afirmar que fez constar. Pelo que eu me lembre, Não estou consta. falando com o senhor. E aí tem que ver o documento inteiro. Excelência, essa é a questão. Não dá para passar adiante. Porque se ela foi ouvida na condição de testemunha, obviamente que todos nós aqui sabemos que é uma forma de prestar esclarecimentos. Quando a pessoa é ouvida na condição de investigado, indiciado ou acusado, é uma outra forma. O fato de estar acompanhado por advogado, aqui hoje nós temos testemunhas acompanhadas por advogados. Isso não torna as pessoas investigadas ou acusadas. É esse o ponto. Então, Ele já respondeu que ela foi ouvida como investigada. Não, mas é que está, excelência. A pergunta, a minha colocação é a seguinte: se ela foi ouvida como investigada, aqui consta por ele, assinado, presidido e tomado depoimento, ela como testemunha, e não foi posto no relatório, no termo de depoimento, que ela teve o direito de ficar calada. Está bem grande, nome, Monique Medeiros da Costa Almeida, entre parentes testemunha. E isso, para todos nós que trabalhamos com processo criminal, sabemos que isso aqui é a condição que a pessoa é ouvida. E isso se justifica muito, excelência, porque nós entramos no processo posterior a esse fato, e assim, só para não parecer que eu estou aqui querendo arrumar tumulto, o doutor Edson nos recebeu muito bem e nos fez todo o papel de delegado que tem respeito às prerrogativas nossas que ele respeitou. Então, quando nós temos divergência, doutor, nós temos divergência. Quando nós concordamos, nós concordamos. Então, o que eu quero colocar aqui e deixar muito claro Doutor, é que eu preciso esclarecer... Perfeito, e a minha intenção é que o senhor esclareça. O que eu lhe peço é o seguinte, doutor, continue a leitura, porque pelo que eu me recordo, consta isso no termo. Então, não consta. Tá? Pelo que eu me recordo, consta. Então, excelência... Eu estou procurando isso aqui, o que doutor, e eu não vi. Né? Agora, De qualquer forma, a pergunta é, ela foi ouvida como investigada? Ponto. Sim, não, porque o termo é como testemunha. Ok, vou passar para a próxima foi pergunta. consignada a presença do advogado dela, Sim, né? isso aí. Testemunha não carece de advogado. Se ela está com advogado, Hoje, ela está excelência, devidamente... não dá para presumir. A questão aqui A questão é que isso, testemunha ou investigado? porque se o senhor acha que porque não constou a advertência dela, ela foi ouvida como testemunha, e essa é uma questão que já está no processo, o doutor não precisa responder. Não, mas veja, excelência. Ele está aqui para responder a Mas pergunta. aí que está, eu estou colocando o seguinte, se ele afirma que ela foi ouvida como investigada, ponto. Ele já falou que sim, doutor. Sim, foi ouvida como investigada. Constou, o senhor fez para valer o direito de ficar em silêncio? Pelo que eu me lembre, sim, doutor. E aí me reporta aos autos, aí ao Não, termo não tem reporte ali. aos autos, doutor, aqui é processo. Aqui a gente tem que produzir prova. O senhor mesmo disse para mim que... Aqui quer nos que autos, doutor, eu não estou vendo no depoimento. Aí teria que Agora, ver o termo. eu vejo que está aqui, sim, que ela estava acompanhada de advogado. Sim, que aí Eu tem- nunca vi testemunha acompanhada de advogado. e a questão, e aí foram Aqui, consignadas por perguntas, inspiração inclusive, da ao CPI, final. Tem um monte de testemunha aqui com advogado, mas eu nunca vi isso. Excelência, eu mesmo já acompanhei vários testemunhos em delegacia e em processo. Eu não vejo isso. Eu vejo não vários. estou habituada Eu, com particularmente, isso. tenho vários processos. Eu acho que você fez várias CPI, questões. porque eu não vejo isso. Bom, prosseguindo. Só para complementar, em nenhum momento está falando que ela optou por prestar declarações nesse termo aí, doutor? Doutor, quem faz as perguntas sou eu. Mas eu estou tentando lhe responder. Não vou te responder. Qual é a pergunta, doutor? Eu falei, vou sim, em fazer, nenhum eu ainda momento vou fazer. Se em nenhum momento... Se em nenhum momento consta nesse próprio termo de declaração que ela optou por declarações, que ela foi advertida e optou por declarações. Eu não estou vendo aqui, tá? Talvez
Mantendo Bom, o termo, mantendo ainda no termo, já que estamos no termo. Eu posso franquear o senhor para o senhor vir aqui e ler. O senhor quer vir Não, aqui? tem pressa aqui, se quiser eu posso O senhor levar. tem aí por escrito? Tem. Ah, enquanto ele lê, então, eu vou banheiro. Aqui no texto aqui, do depoimento da Ré Munique, o companheiro não leu tudo ali, que devidamente orientada por seu advogado. Isso, eu já falei isso. Então ela foi orientada. Optou por... Tinha certeza disso. O senhor pode repetir, doutor, no microfone, por favor, que agora está gravando? Aí um trecho aqui da página 1 de 6 do termo de depoimento, do termo de declaração da Munique, consta que, devidamente orientada por seu advogado, optou por prestar depoimento. Ou seja, lhe foi dada a faculdade... Primeira folha, 1 de 6. O depoimento da Monique. Aqui, excelência, aqui. 1 de 6. Desculpa. Aqui. Testemunha, então... Isso. Até porque hoje ele é mais que indiciado, ele é acusado. Exatamente. Vamos. Doutor, já que a gente está nesse termo, vou continuar nele. O senhor franqueou o acompanhamento do advogado. A pergunta que eu te faço é o seguinte. Só um minuto. Vamos lá. A pergunta que eu te faço é o seguinte. Ela estava acompanhada pelo doutor André, que é o advogado à época, né? Isso. Ele era advogado de ambos. Como? Ele era advogado de ambos os acusados? Sim. Sim. O doutor André, no depoimento da testemunha, então testemunha Monique, ele a orientou a como falar, o que falar, de que forma, interrupções, como agora aqui, por exemplo. Fez inúmeras interrupções. Inúmeras interrupções. As perguntas dele, ao final, que o senhor fez questão de consignar, ressalto. A pedido dele. Fato esse difícil de encontrar em delegacia de polícia. Até porque ali prevê a critério da autoridade. Essas perguntas foram perguntas para ela, no sentido do fato, ou para benefício do corréu? Olha, doutor, ele era advogado dela e assim se apresentou como isso, né? Então, as perguntas ele colocou, ele entendeu pertinente e uma vez que eu lhe facultei o direito ali, que ao meu ver é assegurado, foi consignada a pergunta que ele escolheu. Eu posso falar das perguntas que eu fiz, doutor, na pergunta que o advogado escolheu não tem Tem como. uma parte que o senhor coloca que ela quis ressaltar, que o senhor até falou no seu depoimento, quando o doutor promotor inquiria, que ela fez ressaltar que se ela soubesse quem tivesse matado o filho dela, ela mesma matava. Sim. Isso foi espontâneo ou foi orientado pelo advogado dela? O senhor, na hora, naquele momento ali, não estou perguntando se ele orientou ela anteriormente, estou falando ali, na presença do senhor. Ela falou, ela chegou a falar isso, aí ele falou assim, não, você havia comentado isso comigo, né? E é natural que realmente, que tenha havido uma entrevista anterior nesse sentido, aí ele falou assim, não, é legal constar isso mesmo. Ele mesmo falou assim, seria bom que constasse isso. Ele pediu para que constasse isso. Se eu não me engano, se eu bem me recordo, né? Já tem alguns meses. O senhor já foi delegado da homicídio? Já. Passou pela 16ª, hoje também está na homicídio. Sim, Pergunta que voltei. eu faço de advogado que eu não conheço a estrutura policial. Sim. Quais as atribuições da 16ª da homicídios ali naquela região da Barra da Tijuca? A 16ª, ela tem atribuição em toda a parte circunscricional que ela tem atuação. Não, de fato. De fato é o geral. Né? É o geral. Em que momento entra em conflito, digamos assim, ou que deve se deslocar uma investigação entre a 16ª e o homicídio? Na homicídios especificamente é mais fácil a gente falar por exclusão. A homicídios fica com os casos dos crimes dolosos contra a vida e latrocínios. Né? São as atribuições. Evidentemente que há exceções. Por exemplo, quando às vezes existe um auto de prisão em flagrante realizado em outra delegacia, ou então até uma outra delegacia que tenha já uma linha de investigação mais desenvolvida, ou que por alguma razão tenha ficado lá. Que pode também deslocar investigações do tipo, não sei se uma chefia do senhor que pode chegar e falar o seguinte, olha, essa investigação da DH vai ficar na 16ª, essa da 16ª desloca para a DH. Pode haver, por exemplo, uma investigação já avançada na 16ª de homicídio.
Pode haver alguma designação especial para que aquele inquérito não vá para DH porque já está em andamento e avançado na 16ª? A questão é assim, pode haver a vocação de investigação e transferir. Tá. Existe previsão para isso. Especificamente sobre o fato agora, e aí vai fazer sentido porque dessas perguntas. Esse fato em si, em que momento o senhor se deu conta, como autoridade policial, de que se tratava de um crime contra a vida? Olha, houve, como eu falei até no meu depoimento aqui, quando eu vi o laudo, eu vi um laudo um pouco atípico, né, para um acidente doméstico. Entretanto, a prova cabal de que nós estávamos diante do tipo de crime que nós verificamos, que é um homicídio, ela veio no decorrer das investigações ao longo do tempo. O senhor chegou a remeter esse inquérito para a DH? Cheguei. Ele foi encaminhado para lá? Não. Por quê? Porque eu mesmo falei, na época, eu falei assim, vou transferir esse caso. Falei até para o meu superior à época. Falei, vou transferir esse caso para a DH. Ele falou assim, pô, mas não está sacramentado que é homicídio? Falei, ainda não. Falei, então tem que ficar contigo. E aí o inquérito seguiu pela 16ª. Foi determinado pelo seu superior que ficasse com o senhor? E eu vou explicar o porquê dentro dos autos. A pergunta é, foi determinado pelo seu superior que ficasse não foi com uma o senhor? Questão de O senhor abocou? Não foi uma questão de determinação, foi realmente assim, importante que tenha sido feito isso em relação... Tem razão, de fato, assim, não estava sacramentado uma situação de homicídio. Foi necessário uma investigação para provar que isso tivesse acontecido. Qual trâmite? Por que trâmite de quê? Trâmite dessas assassinatos. Por quê? No inquérito tem um despacho do senhor, sim, do dia 9/3, sim, que o senhor coloca aqui, autos ADH por atribuição. Sim. Ponto. Sim. E nesse inquérito não houve essa remessa e também não houve, pelo menos, por isso que eu estou lhe perguntando, formalmente, nenhuma decisão de algum hierárquico superior para que esse inquérito ficasse sob a sua presidência na 16ª. E aí, para perguntar, para a gente não ficar divagando, o senhor avocou esse inquérito para o senhor? Não avoquei, ele nunca saiu, na verdade. O despacho não foi cumprido. Então não deu efetividade, não se deu efetividade ao despacho. Isso não tem nenhuma falha de atribuição? Não, isso não é uma falha de atribuição, porque na verdade foi apresentado como acidente doméstico, né? Então, assim, realmente eu tenho atribuição para isso. E o destino das investigações, ele é determinado pela própria prova, né? Quando, quem dera, fosse assim, toda vez que a gente inicia uma investigação, a gente sabe já ter o conhecimento do destino final dela. Não é assim que funciona. Então, né? Agora, de fato, assim, eu fiz esse despacho, né, para DH. Só que, de fato, eu lembro que eu conversando, eu falei assim, pô, mas não está sacramentado como homicídio. Realmente não está. Não estamos sacramentados, tem que ficar comigo mesmo. Então, ficou no lugar onde deveria ficar. Ok. Então, ele não foi, esse despacho do senhor não foi cumprido porque constava como acidente doméstico. Então, quando a Monique foi ouvida, ela foi... O despacho não foi cumprido porque eu dei sequência. Não chegou nem a dar aceite. Então, aí é uma questão de tramitação administrativa. É por isso que eu fiz a pergunta... É uma questão de tramitação administrativa, é outra coisa. Então, se esse inquérito, após o seu despacho, foi mantido com o senhor, por conta de ser uma questão de acidente doméstico, a Monique... Aí, volto à minha primeira pergunta, que nós acabamos nos desentendendo aqui. A Monique foi intimada como investigada de um homicídio ou ela foi intimada como testemunha de uma violência doméstica? Porque é isso que eu quero saber do senhor. Um acidente doméstico, desculpa, não uma violência doméstica, um acidente doméstico. Doutor, você me desculpa, mas eu já respondi isso na pergunta pergunta anterior. A pergunta agora é eu falei as prerrogativas, inclusive mostrei aqui que foi-lhe facultado o direito de prestar depoimento ou não, que é uma coisa que é facultado somente a investigado. Testemunha não tem direito de não prestar declaração. Vou reproduzir a agora pergunta. A questão é o seguinte, em relação ao... Teve o despacho para DH? Teve. Por que ficou comigo? Porque eu quis. De fato, ainda não... Porque eu quis? Não, porque eu falei... Porque o senhor quis? Caramba, eu respondi isso já. Não, eu estou perguntando. Eu falei, eu fiz o despacho para DH, né, e conversei com o meu superior à época. Ele falou assim, pô, mas já está sacramentado. Qual superior? O diretor da capital. Qual nome? Antenor Lopes. Né? Falei Excelência, assim, só para constar, se ele não tiver rolado com testemunho, eu vou requerer por testemunha referida. Eu só estou falando isso agora, porque como a audiência é longa, é capaz de no final só vou colocar como testemunha referida se ele não tiver, o Antenor Lopes, se ele não tiver arrolado como testemunho. Conversei com ele, ele ponderou com muita razão. Ele falou assim, pô, não está sacramentado que é homicídio ainda. Ele falou, eu acho que tem que continuar contigo. Eu falei assim, pô, é verdade. Ok. Ele não está sacramentado. E aí, dei sequência. Tá, eu concordo com o senhor.
Pronto. Agora, a qualidade como ela foi ouvida, eu já respondi. Eu concordo com o senhor. Bom, então o senhor manteve o inquérito com o senhor porque o senhor entendia que ainda era a violência doméstica que estava avançando, mas ela foi Não intimada... entendia nada. Eu não consigo presumir as coisas, doutor. Não responde. Não, doutor, olha só. A questão é a seguinte, foi apresentado como violência doméstica. Estava sacramentado que foi homicídio? Não. As provas demonstraram isso depois. Né? Não sou eu que escolho se vai ser violência doméstica ou homicídio, é quem praticou. Né? Então, Quem assim, praticou que escolhe? lógico, a pessoa sabe o que está fazendo. Se fez dolosamente, ela sabe, né? Então, a gente está trabalhando com hipótese. Tá trabalhando Então, com assim, fato. só que o que eu estou falando é o seguinte, num cenário desse, as provas que foram caminhando por esse momento. Agora, eu não tinha uma prova absoluta de homicídio naquele momento. Foi necessária toda uma investigação para se demonstrar isso. Tá bom. Já que o senhor intimou a Monique como investigada, o depoimento dela foi no dia 17/3. E o senhor só deu um despacho de indiciamento, que é quando a gente formaliza a pessoa como investigada, junto com o relatório final no dia 3/5. Por quê? Doutor, salvo o melhor juízo, o indiciamento é quando eu atribuo a autoria de um crime a alguém baseado em provas, né? Então, assim, a questão do indiciamento não ocorre nesse momento, especificamente, de se fazer uma intimação, e sim na conclusão do inquérito, quando eu estou atribuindo a autoria criminosa a uma pessoa, doutor. O senhor sabe que não. O senhor sabe que não. Bom, doutor. Bom, indiciar é atribuir a autoria de crime a alguém. Exatamente, que é a sua função. Né? Agora, isso não é feito no momento de intimação, doutor. Isso é feito no decorrer do inquérito. Eu não estou te falando isso, nem afirmei isso. Excelência, está havendo uma Por favor, por favor. Doutor, sabe o que é? Eu acho que a gente está dando voltas em questões bizantinas. Eu gostaria que o senhor acelerasse para o fato em si. Excelente. Porque como que ela foi ouvida ou não foi ouvida, Pra mim é relevante. isso tudo pode ter sido para o senhor, mas para mim, eu recebi a denúncia, deixou de ser. Não, então, a partir do momento que recebeu a denúncia, agora nós vamos trabalhar em fatos. Excelência. Entendeu? O que ele fez, como que ele ouviu. O senhor já Excelência. recebeu a resposta, Só um ela foi minuto. ouvida como investigada. Pronto. Excelência, a questão é Que a mais seguinte, que o senhor eu quer? vou continuar alegando a nulidade do inquérito policial até o Mas Supremo não existe Tribunal nulidade, Federal. doutor, Existe, data velha, Excelência, não existe nulidade de inquérito. Existe, não Excelência. existe Vossa nulidade Excelência própria pode de até processo. não entender que e eu exista. não vou ficar aqui discutindo com o senhor doutrina de processo Mas eu não falei nenhum penal. nome de doutrinador. Não vou, porque esse não é o espaço. Excelência, Entendeu? eu não falei nenhum nome de doutrinador, eu não vou prejudicar a defesa por questões de interpretação. A não sei que Vossa Excelência caça minha palavra, restrinja minha Vou palavra. caçar sua palavra, Não, mas mas eu é isso estou que eu tô pedindo ao falando. senhor alguma mínima objetividade. Mas eu estou sendo porque objetivo. o que estava lá no inquérito acabou, Não acabou, a Excelência. partir do momento em que eu Não recebi acabou, a Excelência. denúncia. Desculpa, tanto não Então, se eu acabou. faço uma pergunta Tanto não acabou que ele objetiva, foi no processo. que leve um álibi à sua cliente, que Não, diga Excelência. que ela não fez isso, alguma coisa objetiva. Excelência, o meu trato com ela a gente cuida. O que eu quero dizer é o seguinte, o inquérito policial consta no processo. Como que ele acabou? Se ele acabou, ele não estava aqui. Acabou. Ele tinha que ser excluído. Ele só, Não, ele não só, acabou, por Excelência. enquanto, Com ele todo ainda está respeito aqui, que eu tenho, porque Vossa tem, Excelência. porque Eu tem não acho que acabou. dispositivos acabou. suspensos. Por enquanto, ele ainda está aqui e até nos serve para a gente pegar. Mas, a partir do momento em que se recebe a denúncia, irregularidade já é tida como sanada se ela foi praticada no Excelência, inquérito. eu tenho anulação por decisão do STJ por decisão de indiciamento que não foi fundamentada. Eu tenho decisão. Eu, como advogado, o Superior Tribunal de Justiça anulou todo um processo porque o inquérito policial, quando houve um indiciamento, e por isso essa minha pergunta ela não é aleatória, que o inquérito policial foi anulado porque o ato de indiciamento não foi fundamentado. Eu tenho Tudo isso, doutor, o senhor encontra Como que eu vou escrito deixar aqui, isso doutor. passar? O senhor encontra, ele já Nós estamos respondeu as produzindo perguntas prova, que o senhor Excelência. tem que fazer. Nós estamos produzindo provas, Excelência. Desculpa que a gente fique aqui uma semana falando, mas eu não vou reduzir as perguntas porque ele discorda. Tá bom, doutor. Então, o senhor prossegue. Eu Mas vou- quem vai começar a reduzir sou eu. Ok. Porque eu Vossa tenho Excelência mais tem esse 8 poder. testemunhas para Vossa Excelência tem esse poder e eu respeito, mas a senhora agora vai ter que eu vou caçar minha começar palavra. a ficar razoável, porque não dá. Aliás, vamos suspender, porque eu não estou mais aguentando de voltar no banheiro.